nem falar nem a ver. Tá na hora do JPT. Bom dia! Bom dia! Tá na hora mesmo, é isso aí, Amy Pandolfo. Amanhã a gente te vê. Chegou terça-feira, tá aquele sol, aquela lua, né, gente? Mais um calor. Vamos lá, né? Vamos trabalhar com o que temos. Muito calor pela frente, mas quem puder aí, ó, bastante aguinha, sombra. Quem puder, protetor solar. E aí vamos nós. Como combinamos com vocês, né, como foi chamado na divulgação, nós vamos estar falando hoje de direitos humanos e aqui em Santa Catarina e no Brasil. Então, já estão as minhas convidadas aqui nos bastidores, a Luzia Cabreira, a Cíntia Pinto da Luz, acordaram cedinho, já estão aqui comigo. Mas hoje é terça-feira, né? Temos ainda 2 colunistas. Um deles é a Karen Machado, uma delas, que vem com o seu Direitos das Mulheres, a sua coluna. E o Laélio Inácio também vem com a sua coluna Jornalista DV. Então, teremos informes do sul do estado também, gente. Mas não percamos mais tempo, né? Vamos logo para a nossa pauta inicial, nessa terça-feira ensolarada, dia 11 de fevereiro. Verão bombando aqui na ilha de Florianópolis, aqui no sul, então. Mas é isso aí, gente. Vamos lá, Sofia. Muito bom dia, Luzia Cabreira. Muito bom dia, Cíntia Pinto da Luz, 2 advogadas. Hoje vai ter reunião de advogadas aqui no Portal do Desacato. Não, é muito bom. Tudo bem com você, Luzia? Quero te ouvir para ver se o teu som tá bom. Tudo bem, tudo bem. Tudo bem, Cíntia? Fazerem revê-las? Tudo bem, meninas? Igualmente. Ótimo estar aqui. Ótimo. Muito bom tê-las aqui conosco. Então, gente, a Cíntia Pinto da Luz e a Luzia Cabreira são advogadas, ambas. Mas a Cíntia, desculpa, ela também é conselheira nacional do Movimento Nacional de Direitos Humanos e coordenadora do projeto Monitoramento de Direitos Humanos em Santa Catarina. E ambas acompanharam os desdobramentos de um relatório nacional coordenado pela Articulação Monitoramento de Direitos Humanos no Brasil, que é Direitos Humanos em Ação, DH em Ação. Esse grupo, ele monitorou direitos humanos no Brasil e divulgou um relatório em 2023. Esse relatório foi divulgado internacionalmente, além de nacionalmente. E ele teve desdobramentos no segmento de alguns casos específicos no Brasil. Aqui em Santa Catarina foi um deles. E ele avaliou os resultados de morte que ocorreram por intervenção policial nas comunidades periféricas. Essa iniciativa ela foi muito motivada por entrevistas publicadas pela mídia independente aqui de Santa Catarina, especificamente pelos jornalistas independentes, a Miriam Santini de Abreu, Paula Guimarães, Priscila dos Anjos e o Fábio Bispo no portal Catarinas. Então, é sobre o resultado específico desse relatório, que aqui em Santa Catarina teve o nome de Violações Sofridas pela Juventude no Morro do Mocotó, que nós vamos conversar com elas hoje. Quem que vocês acham melhor que comece, gente? Qual das duas? Qual foi o combinado de vocês aí? Não está combinado, mas eu posso começar. Não combinamos. Cíntia pode iniciar. Então, Cíntia, eu queria que você falasse sobre os principais achados desse documento para a gente começar a nossa conversa aqui hoje. Então, de fato, como tu evidenciasse agora, bom dia, Rosângela, bom dia a todos os que acompanham o Desacato, né? Em primeiro lugar, parabenizar o Desacato pelo trabalho destacado, alternativo e compromissado que está tendo aí em todo o período, desde o seu início. Para a gente é uma referência e é uma fonte também de informações que nos traz o outro lado, né? Aquele lado que a mídia formal não traz. E foi daí, como tu citaste
o nome das jornalistas que participam do Catarinas, foi daí que saltou para a gente essa ideia de fazer esse enfoque da letalidade policial em Santa Catarina. Teve uma repercussão em 2023 em nível nacional, é um projeto de direitos humanos, monitoramento de direitos humanos, é um projeto com apoio de agências de cooperação internacional que se alinham com a defesa de direitos humanos, e a gente focou aqui em Santa Catarina. E já em 2023 os resultados foram muito complicados, né? A gente viu o quanto aumentou durante o período da Covid a intervenção policial repressiva, arbitrária, letal nas periferias de Florianópolis e de seu entorno. São dados que a mídia sempre apresenta de uma forma geral como um resultado de confronto policial, e justifica isso com o combate às drogas, às facções criminosas, e, em nome dessa justificativa, acaba matando, e matando muito. Matando jovens, negros, periféricos, principalmente homens de 18, de 15, 13 anos a 28 anos, e isso é um grande problema, né? Os números que a gente traz agora num segundo relatório que nós estamos finalizando para 2025 são estarrecedores. As estatísticas mostram que o foco do governo de Santa Catarina é a repressão e não a prevenção. Isso é muito grave, porque é a maioria da comunidade, do povo trabalhador, da juventude, que é vitimada por essa situação, que é uma situação extremamente elitista, seletiva, e que leva às mortes prematuras do povo trabalhador, da juventude trabalhadora, não daqueles que possuem poder político e poder econômico, né, Rosângela? Exato. Vou pedir agora para a Luzia ilustrar um pouco dos problemas que as advogadas encontraram, né, ao analisar esses processos, ou seria melhor falar a falta deles, né, Luzia? Porque essas características elas são muito ilustrativas, e para nós que somos leigos, inclusive a gente não tem tanta noção, né, do quão é importante conhecer essas etapas desses processos, até para a gente poder estar orientando as pessoas, poder, enfim. Bom, primeiro, obrigada, né, pelo convite. É um prazer sempre estar por aqui, né, com o Desacato. Dizer que vocês são um grande aliado, né, dos movimentos sociais, um grande aliado dos direitos humanos no estado de Santa Catarina, e isso é importante, né, diante de toda a complexidade de mídia e de lado que a mídia tem, né? Então o Desacato ele se destaca nesse campo, né, de uma forma muito positiva e importante, tá? Gostaria de dizer isso. Bom, inicialmente a gente tem alguns problemas primeiro que a violência em Santa Catarina, ela não é da polícia, ela não é mostrada nos municípios, certo? Ela é mostrada de forma estadual. Assim como a violência contra a mulher também tem essa complexidade, né? Ela não a gente não tem aí uma estatística, né, aprofundada, correta e regular dos municípios com relação a esse tipo de violência policial, violência contra a mulher, né? Fica tudo muito no amplo, tá? Dizer que Santa Catarina está o terceiro estado, né, em crescimento da violência policial, tá? Isso ele pode não ser o estado mais violento, mas ele está em terceiro em crescimento em relação à violência. Bom, problemas que a gente enfrentou, né? Primeiramente, no primeiro relatório, a gente não teve tanto problema em relação a conseguir chegar nos processos. A gente teve sorte, conseguimos que o judiciário, encontramos um juiz mais compatível lá, que a gente conseguiu ter acesso aos processos. Esse segundo monitoramento, a gente está com bastante dificuldade
de localizar os processos dos meninos. Tá? Principalmente porque no sistema do judiciário a gente não consegue ter acesso pelo nome da vítima. Então, como é difícil também encontrar o nome do policial, a gente tem dificuldade nesses acessos, tanto em delegacia de polícia quanto no próprio judiciário. Tá? Não é não é um trabalho fácil de se fazer, né? A gente perde muito tempo, né, buscando informação, certo? Tentando, pelo menos, começar a chegar na informação. Os processos que a gente analisou no primeiro monitoramento foram diversos. Eu vou te dar um resumo, assim, o que a gente visualiza, né? A gente visualiza uma morte que ocorre pela Polícia Militar, e geralmente a maioria das mortes é pela Polícia Militar, tá? A civil, às vezes é 0 durante o ano, às vezes é 1 ou 2, tá? Então as mortes são pela PM. A gente percebe uma dinâmica da morte ali em si, né? Da omissão de socorro, em vários casos, tá? Em que, assim, são denunciados mais nas falas das famílias. A não preservação correta do local, tá, da morte, laudos que não são, que a gente acha que tem falhas, né? Porque geralmente o discurso é a troca de tiro, o discurso é que a polícia sempre, em todos os casos, a polícia foi recebida a tiro. Então, assim, chega a polícia lá extremamente armada, com vários policiais, e aí um jovem recebe a polícia a tiro. Tá? E é sempre a mesma situação, ou 2 ou 3, mas em muitos casos um jovem recebe a polícia a tiro. Né? E aí não tem uma perícia para identificar realmente se esse jovem fez disparo de arma de fogo ou não fez. As câmeras dos policiais, outro problema que a gente encontrou, e agora nem mais é obrigado, né? Mas nunca, em nenhum caso, elas filmam. Elas estão sempre com problema, sempre. Tá? No único caso que filmou, eu fiquei uma hora, né, acompanhando a polícia conversando e andando, e na hora que ocorreu o fato, estava desligada. Foi o único caso que a câmera estava ligada. Tá? Procedimentos que vão para o Ministério Público, porque funciona dessa forma, é feito um inquérito na delegacia, vai para o Judiciário, o Ministério Público recebe, analisa, faz a denúncia ou não, né? Então, assim, com exceção de um caso, que mesmo assim no final foi arquivado também, todos os casos que a gente analisou no primeiro relatório, que foram 14 casos, né, Cíntia? Se não me engano, 14. Todos chegaram ao Ministério Público, todos foram pedido arquivamento. E todos foram arquivados. E arquivados, assim, o Ministério Público chega hoje, teve caso que chegou no Ministério Público recentemente, poucos dias, pede o arquivamento, no dia seguinte, poucos dias, o juiz arquiva. Tá? No máximo, uma diligência de perguntar por que a câmera não estava funcionando. E aí vem a resposta, que a câmera não estava funcionando, por um problema assim, e se encerra. Então, esse é o geral, assim, né? E ainda tem a questão das testemunhas, que nunca se dá o valor, sempre é supervalorizado os depoimentos dos policiais. Tá? Então, os depoimentos das famílias nunca é considerado, né? E aí outras testemunhas, então, aí realmente nem aparecem, né? Ou não são buscadas, porque a testemunha não vai vir na delegacia também, tem que ter uma investigação, né? E a gente percebe que também isso é extremamente falho. Não quero tomar mais tempo, mas, resumidamente, eu acho que isso. Diante de toda essa realidade encontrada, o relatório faz uma série de recomendações, Cíntia. Recomendações para o governo do Estado e também para as forças de segurança pública, instituições judiciais vinculadas ao sistema criminal de justiça. Cíntia, eu queria que você nos desse um resumo dessas recomendações, porque é importante que a sociedade saiba, né, como um todo, como se orientar, até quando a gente acompanha, quando a gente está muito próxima de um caso como esse, né? Claro, essas recomendações são para os órgãos, mas também eu queria que você falasse alguma orientação para a comunidade, para a população em geral. Veja,
segurança pública ela é uma responsabilidade do Estado, da União, da Federação dos Municípios. Então, não tem como fugir dessa responsabilidade. E o que o Estado faz, de uma forma geral, é descumprir, inclusive, a legislação brasileira que determina regras mínimas para o comportamento policial nas comunidades, falando especificamente, né? Por exemplo, as diretrizes do PRONASSE, que é o órgão ou o plano que organiza a segurança pública, ele diz que tem que se pensar na valorização do servidor público, na participação na comunidade e na prevenção, e não na repressão. Isso é solenemente ignorado, né? Isso que a Luzia dizia agora é bem emblemático. Os números que o nosso relatório aponta é de que em Florianópolis cresceu em 150% a letalidade policial, de 23 para 24. Então, é um crescimento que demonstra uma postura ideológica bastante clara. Bandido bom é bandido morto. E é isso que a gente apurou agora no segundo relatório, ratificando aquilo que apuramos em 2023, acerca do alto nível de letalidade, especialmente da Polícia Militar. E a gente faz recomendações, sim, faz recomendações principalmente ao Judiciário e ao Governo do Estado acerca da impunidade. Isso só acontece dessa forma exacerbada, descontrolada, porque a impunidade é uma regra. Na medida em que não se encontra formas de comprovar que houve o abuso policial, que houve a execução sumária lá no morro, no local, é que a gente não consegue punir quem faz isso. É claro que existem bons policiais, mas, infelizmente, não está sendo a regra em Santa Catarina. E a primeira coisa que a gente pede à Polícia Militar do Estado é que retire das ruas aqueles policiais que agem dessa forma até que que suas ações sejam apuradas administrativamente e civil e criminalmente, né? Que é isso que importa. O policial que se envolve em uma execução em uma área periférica, vulnerável, especialmente nessa condição, e aonde se vê que há um modus operandi determinado da Polícia Militar, premeditado para agir nesses casos, é necessário, sim, que esse militar seja afastado das ruas. O governo do Estado, que é responsável no Executivo pelos atos das polícias, tem que agir de forma exemplar, de forma emblemática. Infelizmente, não é o que a gente tem visto em Santa Catarina aí nas últimas gestões do governo do Estado. O que a gente vê é omissão e é como se diria, uma concordância tácita com esse comportamento que traz muita dor para as famílias nas comunidades e nas periferias, não só da capital, mas em todo o seu entorno, aí na Grande Florianópolis, que é o espaço onde nós focamos a nossa atenção, né? E principalmente que se adote, tanto ao Judiciário quanto ao Governo do Estado, que se adote medidas, os tratados internacionais, os parâmetros internacionais e a Constituição Federal Brasileira para que se utilize esses mecanismos legais que existem para conter a violência policial. E aí a gente prossegue, né? A polícia científica, o local da cena do crime não é isolada, o SAMU não consegue subir, não consegue atender o jovem, muitas vezes vivo ainda, na cena do crime, no alto do morro. Aí o SAMU diz que não sobe porque está sendo impedido pelas facções ou pela comunidade, a polícia, ou os familiares dizem que o SAMU não sobe porque a polícia impede que suba. Então, há todo um jogo de falas, onde a fala da vítima, da testemunha, inclusive da testemunha ocular que esteve lá e viu o crime, a execução sumária acontecer, elas são sempre relegadas ao último plano, né? E a gente pede ao Ministério Público Federal que reabra
os casos que envolvem mortes violentas, que passe um pente fino nessa situação e de fato, exerça o seu papel de controle externo da atividade policial, que é uma prerrogativa e que é um dever do Ministério Público e que nem sempre a gente vê, a despeito de todos os esforços que o Ministério Público faça, a gente não consegue ver resultados, né? A gente pede também ao Tribunal de Justiça que adote procedimentos que facilitem a identificação desses casos, nos quais eles são públicos, evidentemente, aqueles que correm em segredo de justiça têm a sua justificativa, mas não é a regra geral, né? E se pede também à Assembleia Legislativa do Estado, que é um pedido que nós já fizemos em uma audiência pública anterior, a instauração de uma CPI, de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que apure esses casos onde há mortes que não foram explicadas, que não se sabe como ocorreram e não se sabe se houve, de fato, abuso, arbitrariedade ou a força policial exacerbada ou se realmente foi um evento inevitável. O que a pesquisa que fizemos nos mostra que nenhum desses eventos eram inevitáveis. Eles poderiam atirar nas pernas, se tivesse realmente que usar a força letal, né? Mas não é o caso. As execuções são feitas, em boa parte das vezes, pelas costas e com mais de 1, 2, 3 tiros de arma de fogo, né? Isso é regra. Então, de nossos relatórios, tem o condão de comprovar que a regra é matar, e matar pode em Santa Catarina. Há do sistema criminal de justiça uma atitude de encobertamento, de uma forma geral, destas mortes. E quem paga a conta é o povo pobre, né? Infelizmente. E o povo preto, né? Tem um recorte e aí, o povo né? preto, muito Preto, grave. pobre, muito né? grave. Das periferias, então o comportamento é outro, né? A ação é outra. Sim. Cíntia e Luzia, principalmente preto, Rosângela, preto, pobre e jovem, homem. Esse é o grande recorte. É o perfil, né? E é claro que o jovem negro ele é muito mais vitimado do que o jovem branco. A regra é que ele é bandido em função da cor da pele. Sim. Eu vou querer dar... A gente tem 3 minutinhos para encerrar e eu queria que vocês comentassem uma questão, porque eu sei que esse tema da violência, ele está sendo apontado, teve uma pesquisa, o Sérgio Honres, violência contra comunidades periféricas, impunidades, são reflexos do governo estadual, entrevista muito importante com as advogadas populares, Cíntia e Luzia. Isso aí, Sérgio, obrigada. Que a questão da violência está sendo considerada pela população algo mais importante que a questão econômica. Sim. Então, esse é um tema que vai estar... ele tem um apelo muito forte, né? Quando a polícia diz que está entrando sempre para desbaratar uma grande facção de tráfico, sempre, né? Tem sempre uma motivação muito forte e importante, não mais para a sociedade, né? Como um todo, assim, para a sociedade branca que não mora lá na periferia, né? Então, eu queria um último comentário. Como é que a gente precisa ter muito cuidado sobre a forma como a gente vai estar abordando as questões da violência, colocando esse outro lado que nunca ganha visibilidade na mídia comercial, essas famílias, né? Elas nunca podem... todos esses problemas que vocês verificaram nos processos, eles nunca ganham visibilidade. A gente nunca ouve falar que mal os processos andam, que a ambulância não chega, que não tem toda aquela parte de dados mínimos para se fazer um processo depois, não tem, né? Os corpos são todos... O local é todo
né? Não tem cena do crime, tá tudo feito, tudo desmontado, tudo. Então eu queria ver com vocês assim sobre a importância de como a gente vai estar olhando para esse tema da violência, porque é muito desigual, né? E a gente precisa tomar muito cuidado e a população precisa estar muito atenta, porque é lá, mas também é aqui. Então, daqui a pouco, como é que é? Se primeiro levaram os pretos e os pobres, daqui a pouco você também está lá na comunidade, também te levam, e aí quem vai te defender? Pode comentar um pouquinho, Luzia, ou ainda quer ficar quietinha? Olha, essa questão da violência, a sociedade sempre vai ter violência, certo? Não existe uma sociedade, pelos estudos, que ela não tenha um grau de violência. Claro que o Brasil tem uns percentuais de violência alto, mas eu acho que existe muito mais uma guerra às drogas, uma elevação da questão da violência em cima da pobreza, certo? Então, você tem violência nas duas classes, tá? Mas para nós, para a sociedade, é sempre passado a classe pobre como a classe mais violenta. Isso faz parte do sistema de justiça, da forma como ele é construído no sistema capitalista, certo? Então, a pobreza, ela é sempre violenta, a pobreza, ela é sempre criminalizada. E aí, a guerra às drogas, certo? Toma o nosso dia, toma as nossas mentes, toma as nossas mídias, como algo que como uma guerra mesmo, como se a gente tivesse um inimigo interno e esse inimigo é a população brasileira, é uma parte da população brasileira. E a gente não acha, porque é o grande baluarte da segurança pública, é a questão das drogas, é a questão da guerra às drogas, no Brasil inteiro, comprado pelo discurso americano, né? Então, a gente, em cima disso, a gente criminaliza, a gente mata uma determinada parte da população, que é a população pobre. Quer dizer, o grande traficante branco, esse, das grandes cidades, o que tá mais no poder, esse não é investigado, esse não é preso e tal. Então, a gente tem pouco tempo aqui para discutir a questão da violência, mas eu acho que há um exacerbamento, certo, dessa violência também, né, que a gente ainda vai discutir aí quem ganha com essa violência também, em termos econômicos, certo? Então, eu acho que a gente precisa ter esse cuidado primeiro, né, que é essa criminalização de uma pobreza. A gente precisa ter uma segurança pública, um Estado, na realidade, presente, né, um Estado presente de outra forma nas periferias, em vez de ser somente com a polícia, certo? Para fazer aí a sua parte, né? A gente fosse discutir a questão econômica, a gente teria que ter redistribuição de renda, a gente teria que ter outras questões que elevassem o padrão das pessoas, né, o padrão econômico, para você acabar com determinados delitos, certo? Delitos de furto, de roubo e tal, né? Mas a gente tem os delitos de uma classe que não é investigada, os delitos de uma classe pobre que é investigada, e parece muito mais que a pobreza é muito mais criminosa, certo? Então, a princípio, acho que a gente tem que tomar esses cuidados com relação à questão da violência. Eu não sei qual o tempo, tu falou que tinha só 3 minutos, eu passo para a Cíntia para não tomar todo o tempo. Isso, e a Cíntia falou. A gente mexe numa temática que é muito complexa, né? E de relativo risco, né? Por isso que é muito importante que entidades como as nossas se reúnam para fazer esse tipo de denúncia, porque é isso que dá voz ao povo que está lá sendo oprimido. Veja, nós estamos trabalhando com o monitoramento de direitos humanos a nível nacional, com o Movimento Nacional de Direitos Humanos, também uma entidade forte em nível nacional, com relações internacionais, o Centro de Direitos Humanos aqui de Joinville, o Instituto Memória e Direitos Humanos da UFSC, o Desterro, Observatório de Violência em Florianópolis, que contribuiu no relatório de meninos jornalistas, meninos e meninas, o IGENTES, que é o Instituto de Gente de Direitos. Então, nós estamos com um pool de entidades que tem a capacidade técnica, política, de dizer o que está acontecendo, de denunciar o que está acontecendo. Porque a mãe da vítima, do menino morto na periferia, ela não tem essa condição, Rosângela, ela não consegue
advogados que levem a questão até o final, até os últimos tribunais no país. Ela não tem, quando ela fala, ela é vítima de repressão, ela é vítima de ameaças, inclusive. Então, é muito difícil mesmo para a comunidade se organizar para esse combate. E essa é a importância do trabalho que a gente realiza, é um trabalho voluntário, um trabalho de entidades de defesa de direitos humanos e que buscam dar voz a essa dor, a esse sofrimento, a essa perda e a essa falta de projeto de vida para essa juventude que está aí acenando para o futuro nosso catarinense e inclusive brasileiro, né, diante dos números, dos dados que a gente tem relativamente à violência policial, à violência letal. Então, nosso trabalho é esse. Felizmente, a gente conta com o apoio, né, com a contribuição, o querido Sérgio Romeres, de Jaraguá do Sul, que é presidente de uma entidade de defesa de direitos humanos, que também compõe esse pool de entidades que publicam esse relatório, são fatores que, com certeza, um dia vão mudar esse quadro. A gente acha que um dia a gente muda tudo isso, é para isso que a gente luta, é para isso que a gente está aqui, junto com vocês. É para isso que a gente trabalha, é isso aí mesmo, Cíntia. Cíntia e Luzia, muito obrigada pela presença. O nosso tempo está totalmente extrapolado, mas eu queria agradecer muito. Uma ótima terça-feira para vocês. Seguimos juntas, é isso aí. Bom trabalho. E na sequência está vindo aí... Também. Obrigada, Luzia. Está vindo aí a Isadora Dimon com notícias. Então, continua com a gente aí. Vamos lá. Bom dia, Isadora. Tudo bem com você? Bom dia, Rô. Bom dia, gente que está assistindo. Tudo bem? Estamos aqui passando pelo calor também, Florianópolis. Ninguém está imune, mas estamos bem. Conta para mim, é Dimon ou ou não é Dimon? Todo mundo da minha família fala Dimon. Aí eu acho que é Dimon, mas de certo a pronúncia original desse nome é algo que eu nem consigo falar. Não, mas então tá bom. Se a tua família usa Dimon, nós também vamos usar. Conta pra gente, Isa, o que é que você vai estar trazendo pra gente aqui toda semana no JTT? Então, gente, primeiro aproveitar falando, né, que estou muito feliz de estar começando aqui no Portal Desacato, então é isso, né, é um rosto novo, é uma voz nova, então para me apresentar, eu sou Isadora, faço jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, e eu vou estar vindo aqui fazendo companhia para a Rô, a princípio nas terças e quintas, trazendo principalmente notícias sobre a Assembleia Legislativa, sobre a Câmara de Vereadores de Florianópolis, sobre algumas notícias mais voltadas aqui para o público, né, de Florianópolis e Santa Catarina. E também, quando possível, trazendo algumas notícias sobre o Tribunal de Contas e também sobre, enfim, Ministério Público, o que estiver acontecendo, né? E aí, começando por hoje, né? Ontem, na verdade, começaram as aulas no ensino básico, né? Então, na rede estadual. E tivemos, né, a grande polêmica dos telefones celulares dentro das escolas. Eu entrevistei uma professora, a Fabiola Falcone, que é professora de História da Escola de Educação Básica Laura Lima, no Monte Verde, que ela comentou comigo que achou essa medida super importante. Aí perguntei para ela, né, como é que foi a adaptação, como é que foi a percepção dos alunos, professores, e ela disse que o primeiro dia foi muito tranquilo, mas que é uma adaptação tanto para os professores quanto para os alunos, assim, né? Ela falou que a lei veio para a escola sem suporte algum do governo, né, tanto federal quanto estadual, então eles ainda não têm muita clareza do que fazer para aplicar a lei da melhor forma, então não sabem, né, se a gente orienta os alunos a guardar o celular, ou o que fazer no intervalo, porque realmente não teve essa orientação, assim. E ela falou que a única coisa que a escola definiu até agora, isso, claro, né, estamos falando aí de uma escola específica, mas ela falou que eles vão evitar o uso de tecnologias nas salas de aula, então computadores e coisas do tipo, vão orientar os alunos a fazer pesquisas em livros durante esse primeiro semestre para facilitar essa adaptação.
Então, acho que essa é a nossa primeira notícia, né? Mas ainda falando do âmbito escolar, das escolas, a gente tem alguns projetos de lei na pasta de educação que foram publicados no Diário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, que é esse primeiro passo para as leis começarem a ser botadas para apreciação ali dentro da Assembleia. Ainda não temos data de quando eles vão ser votados, mas já adianto que as notícias não são muito boas, tá, gente? Mas acho que é importante falar porque isso impacta diretamente na gente. Mas o primeiro PL é o de número 0012 de 2025, do deputado Jair Mioto, do União Brasil, que ele propõe a disponibilização de exemplares da Bíblia Sagrada nas unidades de ensino do estado de Santa Catarina. E a justificativa disso é de que a Bíblia, abre aspas, é referência espiritual para bilhões de pessoas que nela encontram inspiração, sentido para suas vidas e luzes para o seu caminhar. A força de sua mensagem ultrapassa os limites temporais, com impressionante e sempre viva atualidade, reunindo um magnífico conjunto de ensinamentos que interessam a toda a humanidade, desvelando ao ser humano sua origem, natureza e direção. Fecha aspas. Então, começamos por aí, né? E o segundo PL, que foi publicado no Diário, é o de número 126, de 2023, do Oscar Gutz, que é do PL, que prevê a obrigatoriedade da contratação de segurança armada pelas instituições de ensino privado no âmbito do estado de Santa Catarina, né? E na hora de falar que tipo de armamento é esse, é muito bem colocado que são armas de fogo. Então, é colocado ali uma obrigatoriedade para essas escolas. E para justificar esse absurdo, eles usaram, né, aquela tragédia que aconteceu numa creche de Blumenau, em que 4 crianças morreram, e estão alegando que é necessário uma segurança extra, né, para o âmbito da educação. O que nos faz refletir sobre qual que é a prioridade, né, dos deputados estaduais em relação à educação catarinense, né? E nisso posso até voltar para a questão dos celulares nas salas de aula, que a deputada Ana Campanholo, né, que a gente sabe que é uma grande inimiga, na verdade, do nosso povo, dos trabalhadores, dos estudantes e tudo mais, colocou que, na verdade, o celular deveria ser utilizado porque os professores odeiam o senso crítico dos alunos e, portanto, os alunos deveriam estar registrando toda vez que fossem censurados pelos professores, né? Então, a gente tem uma Assembleia Legislativa que está se colocando principalmente contra os professores do ensino, a educação, e determinando o que é ou não, o que deve ou não ser colocado como verdade, como ideologia, como crença dentro dessas escolas, né? E para finalizar, para finalizar não, tenho mais uma notícia, porque temos a parte ruim, mas temos uma parte boa também, né? Que a gente teve uma publicação de um PL proposto pelo Marquito, que detalha sobre a adoção de mecanismos sustentáveis de gestão das águas pluviais para fins de controle de enchentes e alagamentos e da outras providências. Então, é um projeto de lei que ele quis aplicar o conceito de cidades esponja, né, que são cidades que conseguem estar reduzindo aí o impacto das chuvas e das enchentes, e que são cidades com sistemas de drenagem capazes de, abre aspas, como coloca o projeto, absorver, capturar, armazenar, limpar e reutilizar a água da chuva como mecanismo sustentável de redução de enchentes, inundações e alagamentos. Fecha aspas. A gente ainda não sabe quando isso vai ser votado também, mas é um PL muito importante para a gente estar pensando a redução dos impactos, né, das chuvas, das enchentes em Florianópolis, mas também em Santa Catarina, né? E aí agora sim, para finalizar, desculpa, gente, meu erro, mas na segunda-feira, dia 17, a gente vai ter em Florianópolis um ato pela tarifa zero em Florianópolis, né? É um ato que vai ser muito importante, porque a primeira ação desse ato vai ser a entrega de um projeto de lei na Câmara de Vereadores de Florianópolis, do projeto de lei tarifa zero, né? Florianópolis é uma capital que já teve a tarifa zero, mas que já foi aprovada na Câmara de Vereadores, mas em seguida foi vetada, né? Então a gente vai novamente fazer o projeto dessa entrega de lei, fazer a entrega desse projeto de lei, que não se tem ilusões, né, de que esse projeto vai ser facilmente aprovado, mas a gente sabe que isso, de certa forma, é um avanço, né? E logo em seguida, a partir das 5 horas, o ato ele vai circular pelo centro de Florianópolis, né?
Então é isso que eu tenho por hoje de notícias, Rô. Muito obrigada pelo espaço, agradeço aí a audiência e seguimos com as notícias aqui de Florianópolis e do restante aí do estado. Muito obrigada. Excelente, Isa. É muito bom que a gente fique informada do que está rolando nesses projetos todos que você está comentando. Quem está defendendo aí mais armas, mais Bíblia, perseguição a professores, é importante que a gente conheça os projetos que esses políticos estão levando aí para debate. Então, uma ótima terça-feira para você, Isa. Parabéns, grande estreia. Obrigadão, gente. Valeu. E sigam atentos aí ao portal que vem muita coisa boa por aí ainda. Tchau, tchau. Exato. E a gente segue com a Karen Machado, ela já está nos bastidores, gente, com a sua coluna Direitos das Mulheres. Até mais.